E eu gostaria agora que os irmãos abrissem no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, onde fala da parábola do filho pródigo. Amém? Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diga à igreja, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, diga à igreja, compadecido, dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, a pastora Iane já ministrou sobre essa palavra da parábola do filho pródigo. Então, quando o pastor me falou sobre essa oportunidade da escala, que ele estaria dando a oportunidade para nós ministrarmos, eu comecei a buscar de Deus qual a palavra que Deus teria para a igreja nesse dia. E vinha a parábola do filho pródigo. E inicialmente, eu resistia, eu falava, mas essa parábola sempre falou muito ao meu coração. Mas a pastora Iane, há pouco tempo atrás, ministrou sobre essa parábola. E eu ficava resistindo, e tem muito tempo. Hoje mesmo o Newton falou para mim: Neide, você gasta tanto tempo assim para preparar uma palavra. Eu, com meia hora, prepararia uma palavra.
Porque faz tempo que ele veio debruçada na Bíblia, e com caderno, anotando. Eu vou para Goiânia, estou lá com a Viviane anotando. Estou viajando, paro, né? Algo vem no meu coração novo, eu anoto. Mas, irmãos, essa parábola, ela falou tanto ao meu coração. E eu até pensei em procurar a pastora Iane, pedir a gravação, né, o CD, para mim ouvir novamente a ministração que ela fez. Mas o Espírito Santo falou, deixa para lá. Amém? Fala aquilo que eu tenho para hoje, para essa noite, para o coração de vocês. E, inicialmente, eu queria dizer para vocês que essa parábola, sinceramente, ela não poderia sair do meu coração hoje, porque é algo que eu tenho vivido nos últimos dias. Algo que eu tenho vivido, experiências profundas com o Senhor. De uns 2 meses, 2 meses e meio para cá, antes da conferência das mulheres, eu já comecei a sentir umas inquietações dentro de mim, me senti inconformada, conflitos dentro de mim, a respeito de como o Senhor me vê. Como o Senhor me vê dentro dos papéis e das funções que Ele designou para mim. Como esposa, como serva dEle, como mordoma, como cooperadora do Evangelho, como irmã da igreja, como fazendo parte do corpo, como mãe, por que não como nora, porque o meu genro está aqui, né? E louvado seja o Senhor por isso, o Guilherme, né? Então, comecei a entrar em determinados conflitos internos, e eu comecei a buscar uma mudança de vida. Porque eu comecei a perceber atitudes dentro do meu coração que me levavam a ficar... comecei a identificar pontos no meu coração que me levavam a esse inconformismo e essa insatisfação. E comecei a identificar esses pontos juntamente com um desejo enorme de querer mudar. E eu me vi, irmãos, literalmente como esse filho que saiu da casa do pai. Eu comecei a fazer uma autoanálise. E o Senhor é tão lindo, Ele é tão maravilhoso. Deus é tão poderoso. É um Deus que entra onde o homem nenhum pode entrar. Porque eu acredito que quem estava vivendo comigo, na minha intimidade, não compreendia o que estava acontecendo comigo. Eu estou aqui com a minha filha, eu amo a minha filha. A minha filha, eu tenho ela como um tesouro mesmo, como os meus 2 filhos, mas ela como mulher, ela me compreende, ela me entende, ela é minha companheira. Sabe, a minha filha é tudo na minha vida. Mas eu tinha que poupar minha filha também até disso. Mas eu sei que ela me conhece muito bem. E que ela estava também percebendo, identificando esses comportamentos, atitudes minhas, que estava gerando esses conflitos. E um contexto que aconteceu na minha vida, né, as situações que nós estamos vivendo há um certo tempo, os problemas, né, financeiros. Então, veio, né, uma tempestade na nossa casa, sobreveio, mas a nossa casa ela foi construída na rocha. E a casa que é construída na rocha, ela não cai, ela não desaba. Mas, irmãos, eu alegrei tanto no Senhor por esses dias dessa inquietação, desse inconformismo, que eu queria compartilhar com vocês isso que aconteceu. E tem, assim, testemunhas oculares aqui na igreja, desses momentos que eu passei,
com determinadas irmãs, até acomodei lá no meu apartamento algumas irmãs na conferência de mulheres. E está aqui a Edilaine, a Aparecida, a Renata, quem mais? Oi? A Adelita, acho que só, né? Tinha a irmã a Michele, a irmã Michele e a Joyce. Então, irmãs, quando eu fui para a conferência, eu já fui desejosa de mudança de vida. Mudança. Eu queria que Deus mudasse porque eu sabia que eu não estava agradando ao Senhor. Eu sabia que eu estava distante do Senhor. Olha como que interessante. Eu, líder da nação mulher, né, líder na casa do Senhor, crente tantos anos, mas sem perceber, eu me afastei do amor do Pai. Eu me afastei do coração do Pai. Eu percebi que eu estava fazendo a obra tudo certinho, tudo bonitinho, tentando cumprir e agradar aquilo que Deus tinha colocado nas minhas mãos. Né? Agradar o pastor Gustavo, a pastora Iane, ser fiel como líder, procurando fazer tudo certinho. Mas, quando eu ia buscar dentro de mim aquele amor que suporta tudo, aquele amor que espera tudo, aquele amor que tudo crê, eu não achava. Eu me encontrava tão nervosa, tão irritada. E lá no apartamento, se for você não, viu, Edilaine? Ai, minha amada irmã. Então, as irmãs ali, elas foram testemunhas assim. Eu queria colocar, como se fosse um marechal, né, irmã Adelita? Diante de um exército assim, e tudo certinho, mamãe, gente, levanta, nós temos que chegar bem pontual, nós temos que arrumar as camas, nós temos que deixar tudo arrumado, e nós temos que pegar os melhores lugares, e depois da hora de sair, eu ia pastoreando. Cadê a turma? Mas essas irmãs são muito vagarosas. E eu andava na frente, as irmãs estavam lá para trás. E eu falava, pastoreando, vamos embora, nossa, tal. Então, irmãs, e tantas vezes ali, sabe, o Espírito Santo falou comigo, mas foi uma experiência. Porque eu quero dizer para você nessa noite o seguinte: se você não experimentou Deus, você precisa experimentar. Porque a nossa vida com Deus é experimental. Nós temos que viver experiências com Deus. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu voltei. Lá nós aprendemos tantas palavras, e as palavras falavam profundamente no meu coração. Só que eu chegava no apartamento, a minha atitude era a mesma. Meu comportamento era o mesmo, não mudava, atitude de marechal com as meninas, somente a Edilaine, que ela é minha prima, tenho muita liberdade com ela, com a Renata também, minha irmã, e a Renata, vamos Renata, vamos embora, você está devagar demais, por incrível que pareça, foram as duas que foram mais divertidas. E a irmã Adelita muito certinha, muito pontual, muito disciplinada ali, eu me senti apoiada por ela, não como marechal, viu, irmã? Nós vamos chegar lá, amém? Que você é referência na minha vida. Então, irmãs, e lá também espiritualmente falando, quando eu entrava para o meu quarto, eu dormia sozinha, durante a noite Deus trouxe experiências, visões espirituais, e falava comigo a respeito das irmãs. A noite inteira, Deus falando, e aquilo não atrapalhou o meu sono. Eu dormia, mas a visão, para mim, acontecia a noite inteira, porque a noite inteira eu fiquei vendo coisas, tendo visões a respeito da vida das irmãs, como é que as irmãs se encontravam. Isso tudo para que Deus fechasse depois que eu chegasse em casa da conferência. Aí, só contando para os irmãos rapidinho,
para fechar a conferência, tudo louvado seja Deus, e eu amando ali, deleitando com as irmãs e chorando na presença do Senhor, mas não foi suficiente para que eu voltasse para Deus. Então, nós retornando de Goiânia para Piracanjuba, e lá falou muito sobre a palavra de murmuração, não murmureis, nós não murmuramos, nós temos que dar graças a Deus pelo que nós temos hoje, né? Por tudo que o Senhor dá para nós, vamos agradecer, não vamos murmurar. E teve uma irmã no carro que nós entramos na cidade, ela falou assim, nós sentimos o cheiro de carne de sanduíche, né? Dos pit dog. Aí entrou dentro do carro aquele cheiro, e nós estávamos todas com fome. Aí eu falei, todo mundo falando, nossa, que cheiro de carne. Aí teve uma irmã que virou, olhei pelo retrovisor, ela estava atrás, ela disse assim, lá em casa só tem macarrão. Eu na hora, eu falei, irmã, lembra da palavra. É fácil ensinar, irmãos. É fácil ensinar. Mas praticar a palavra de Deus é maravilhoso. É fácil falar, é fácil ensinar. Porque aquilo que a gente vê, nem sempre a gente lembra. Aquilo que a gente ouve, nem sempre a gente está se lembrando. Mas tudo que a gente faz, a gente se lembra. Por isso que a exortação da Bíblia é para nós praticarmos a palavra de Deus. É para sair da letra e vir para a experiência de vida. É prática. Então, irmãs, irmãos amados, assim começou a minha volta para a casa de Deus. Eu comecei lá em casa a observar também o meu comportamento com as pessoas que trabalhavam comigo, comportamento com meu esposo. E eu comecei a falar, Senhor, realmente, com toda a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, eu preciso voltar para a casa do Pai. Pequei contra os céus, pequei contra Deus. E eu vou dizer para vocês, por isso que essa parábola não saiu do meu coração. Porque eu me vi novamente na pessoa desse filho que voltou para a casa do pai. Literalmente, irmãos. Eu estou abrindo meu coração para os irmãos. Porque uma coisa que eu amo é ser transparente diante da igreja. Literalmente, eu chorei na presença do Senhor. Falei, Senhor, eu não estou amando. Eu não estou amando como a sua palavra diz. Eu preciso voltar para o Senhor. E eu sei o caminho de volta. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. É Jesus com o coração arrependido. Porque muitos estão na casa do Senhor, mas não caíram em si. Como esse filho pródigo. O irmão do filho pródigo não entendeu, ele não compreendeu a atitude do irmão. Desde o início. Essa parábola ensina princípios fabulosos, maravilhosos do reino de Deus para nós. Porque esse irmão, ele não entendeu, desde o início, a atitude do seu irmão, ele não aceitou, ele não compreendeu, ele julgou. E eu fico imaginando, que ao contar essa parábola, Jesus, porque o Espírito Santo ele é inspirador. Tanto que Jesus ensinou tanto através de parábolas. O Espírito Santo inspira. Ele é inspirador. Então, ao ler essa parábola do filho pródigo, eu começo a vir inspiração no meu coração sobre aquele irmão.
Talvez o sentimento daquele irmão, e aquele pensamento, todos os dias ele pensava, esse irmão meu, ele é um irmão desaforento, é um irmão, como ele teve coragem de ter essa atitude com meu pai, pedir antes da hora a parte da herança e ir embora. A parábola diz que ele partiu para um país distante. Então não se sabe se eles tinham notícia do estado do irmão, como que o irmão se encontrava lá nesse país distante. Mas lá na frente nós entendemos a atitude do irmão e o julgamento que o irmão fez do filho pródigo, do outro irmão. Lá na frente nós entendemos. E esse que está o perigo. E esse que foi o que estava acontecendo comigo. Eu estava insatisfeita, mas estava na casa do pai. Aparentemente, com os irmãos. Aparentemente, na liderança. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Isso foi um milagre na minha vida. Isso foi um milagre na minha vida. E por que que o pai recebeu o filho? Porque o pai, desde o início, entendeu a linguagem de amor do filho. Nós precisamos do amor de Jesus. Para estar como igreja, para viver como igreja, viver em unidade, nós precisamos do amor do Senhor. Porque a igreja não é hipocrisia. Então, aquele pai, naquele momento, os sentimentos daquele pai não foram afetados por aquela atitude do filho. Irmãos, isso é amor. O meu comportamento, os meus sentimentos não podem ser afetados pela atitude dos irmãos. Eu não posso ser movida de acordo com o tratamento do irmão, da irmã comigo. Eu tenho que ser movida no amor de Deus. A minha reação emocional é amar, amar e amar. Quando nós não estamos cheios desse amor, nós não compreendemos uns aos outros. Nós não toleramos uns aos outros. Nós ficamos irritados uns com os outros, impacientes, insatisfeitos. Deus está dando, Deus está fazendo, Deus está acrescentando, Deus está livrando, Deus está acrescentando coisas lindas, maravilhosas, mas estamos insatisfeitos aqui dentro. Aqui dentro. Porque aquele filho aparentemente ali ficou confortável. Meu irmão foi, agora eu sou o dodóizinho do meu pai, porque ele provou para o meu pai que quem ama ele de verdade sou eu. Eu nunca deixaria o meu pai. Estou aqui trabalhando dia e noite, estou certinho, fazendo minhas obrigações. Então, eu agrado o meu pai. Esse vagabundo, meu irmão, sumiu. E nunca mais vai voltar, porque ele não vai ter coragem de encarar meu pai de novo. Ele não vai ter coragem nem me encarar, e nem encarar os criados da casa. Olha o olhar. Precisamos do amor de Deus para fazer uma leitura do nosso ambiente, fazer uma leitura de nós mesmos, fazer uma leitura do outro, a respeito do amor de Deus. Ver o irmão através do amor de Deus. E o pai não foi afetado porque ele amava o filho. Jesus, com essa parábola, ele deixou bem claro isso. Quem ama, acolhe. Quem ama, não acusa o passado. Quem ama, não aponta o dedo. Quem ama, não julga. Quem ama, não cobra. Quem ama, não cobra. Quem ama, acolhe. Quem ama, sempre espera o melhor do outro.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, como nós precisamos do amor de Deus. Como eu me senti com vergonha. Eu falei, Senhor, porque eu já tive muitas experiências com o amor de Deus. E me distanciei desse amor. Sem perceber. As pressões que vieram sobre a minha vida nos últimos tempos. E por mais que a palavra me falava, vigiai e orai sem cessar, vigiai e orai sem cessar, eu sempre tive uma vida de oração, eu sempre vigiando, mas astutamente Satanás foi conduzindo os meus sentimentos por um lado errado que não estava agradando ao Senhor. E eu não percebia. Mas gerou um conflito dentro de mim. E eu passando necessidade. Passando necessidade de amar e ser amada. Como aquele filho pródigo. Porque uma coisa, eu gostaria de frisar nessa noite, que a crise, quando ela chega, ela revela quem nós somos. É na crise que se revela quem nós somos. E aquele filho pródigo ali, passando necessidade, ele se lembrou da casa do pai. Ele dizia, não, eu não nasci para passar necessidade. Como o cântico no louvor aqui diz. Eu não nasci para passar necessidade. Eu nasci para ter vida. E vida em abundância. Isso que Jesus conquistou na cruz para mim. Por que não eu não estar desfrutando dessa vida? E eu vou dizer para você nessa noite, queridos. Por mais que você seja líder, por mais que você esteja na igreja 10, 15, 20 anos, por mais que você tenha tido experiências com Deus, eu quero confrontar você nessa noite, amado irmão e amada irmã. Qual é o seu lugar na casa de Deus? Você precisa voltar? A igreja, ela foi constituída pelo amor. A igreja, ela é sustentada pelo amor. A igreja é direcionada pelo amor. A igreja é livrada pelo amor. A igreja aprende com o amor. E a igreja é conduzida aos céus pelo amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, todos nós seres humanos precisamos de uma estabilidade emocional. Desde criança, nós precisamos de ter um desenvolvimento aonde vai nos levar a uma estabilidade emocional. Mas, infelizmente, nós nascemos com pais que são imperfeitos, geramos em ventres e úteros de mulheres imperfeitas, e raízes de rejeição entram dentro de nós. E quando nós percebemos, ela já virou uma grande árvore frondosa. Então a rejeição, ela está colocada em todo ser humano. Não tem um ser humano que não passou por uma situação que ele interpretou na sua linguagem infantil como rejeição. E é fantástico nós vermos a atitude desse pai,
Que é a atitude de Deus, dele compreender. Dele não ficar zangado com o filho. Porque o filho, naquele momento, ele estava passando por uma crise. Ele estava fora de si. Porque a Bíblia diz que quando ele se arrependeu, ele caiu em si e se arrependeu. Puxa vida, o que eu fiz da minha vida? Ele, num momento de crise, ele precisou daquela aventura. Sair, gastar dinheiro, aproveitar a vida. Então, mas buscando no fundo, a maior necessidade do ser humano, de ser amado. A maior necessidade do ser humano é ser amado. Por isso que tudo foi feito, início, meio e fim, amor. Amor. Deus suprir as nossas carências emocionais, no amor de Deus. Amém? Quando nós olhamos, olha, vamos verificar no versículo 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, quando nós estamos passando necessidade, o Pai está chamando, vem para mim, volta para mim. Não é certo, não é correto, não é de Deus, nós sermos filhos de Deus e passarmos necessidade de nada. Porque Ele é um Deus supridor. Nenhuma necessidade financeira, nenhuma necessidade afetiva, estar no meio da igreja e não se sentir amado, tudo isso está errado. Se acontece com você, está errado. Comece a dizer para Deus, Deus, eu estou insatisfeito com essa vida. Eu quero mudar. Eu quero amar e ser amada. Porque no reino de Deus é dando que se recebe. Então aquele jovem, no versículo 17 diz, então caindo em si. Ali ele caiu em si. Ali ele voltou no juízo perfeito. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Amém? Então, na casa do Pai, não falta nada. Mas na casa do Pai, a coisa mais evidente que tem na casa do Pai é o amor. Porque a primeira coisa que aquele filho deparou foi com a certeza do amor do Pai. A Bíblia, o Jesus aqui contou os detalhes que o pai o avistou ainda longe. Esse pai desejava que o filho voltasse para ele, todos os dias, todas as noites. Ele não desprezou o filho hora nenhuma por causa daquilo. Ele não rejeitou aquele filho hora nenhuma por causa daquela atitude de ir embora. Os seus sentimentos não foram afetados, porque aquele pai amava. A atitude do outro irmão foi completamente diferente. Ele chegou, viu aquela festa toda e falou, peraí, mas que barulheira é essa? Porque eu imagino que aquele irmão nunca imaginava que o outro um dia voltaria para casa. Não sei, eu tenho isso comigo. Quando eu começo a visualizar essa parábola aqui, e o que Jesus queria dizer ali para os discípulos, preparando a igreja do Senhor, Jesus contou essa parábola. Como se ele falasse para os discípulos, amados, o amor suporta tudo. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Então aquele pai, todos os dias eu creio que ele pensava, meu filho vai voltar.
E eu vou abraçá-lo e dizer que eu amo meu filho. Coração aberto para acolher. Quem ama, acolhe. Quem ama, perdoa. As portas do coração de quem ama nunca fecham. Sempre estão abertas para receber. Sempre. E aí, quando eu deparei com a minha vida insatisfeita, eu fui buscar a palavra de Deus, né? Fui buscar a palavra de Deus, e Deus confirmando, culto após culto, intercessão eu vinha, Deus falava comigo, nação mulher, Deus falava comigo, discipulado com o pastor Gustavo, Deus falava comigo, as coisas foram confirmando, e a minha atitude, Deus confirmava comigo: filha, eu estou me agradando de você. Filha, eu te recebi novamente. Eu te acolhi. Eu me senti acolhida novamente pelo Pai. E isso é maravilhoso, queridos. Porque nós, como igreja, como Ministério Luz para os Povos, um dia, uma pessoa revestida de autoridade, aqui em cima desse púlpito aqui, proclamou, declarou uma palavra, que esse ministério Luz para os Povos seria reconhecido como um ministério do amor. Uma salva de palmas para Jesus. Uma nova geração Deus está levantando. Geração de Samuel. Amém? Nós somos essa geração. Nós somos os filhos que voltam envergonhados, arrependidos e pedem perdão a Deus. Nós somos filhos amados, que não temos vergonha de voltar. Porque o arrependimento verdadeiro, ele não tem vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer aqui na frente de vocês que eu desonrei o meu marido muitas vezes. Não tive paciência com meu marido muitas vezes. Falhei com ele muitas vezes. E não faz muito tempo não. No jantar dos namorados, no dia do aniversário da pastora Iane, aqui o irmão Luciano não está aqui, né? Só está o pastor Gustavo. O pastor Gustavo estava lá junto. E a gente ali naquele início, e eu querendo já, gente, vamos começar, né? Marco assim a ficar nervosa. E o Newton se aproximou, eu estava conversando com o pastor Gustavo e com o irmão Luciano. Aí o Newton se aproximou com a folha digitada, com toda a programação da reunião. Tudo muito organizadinho, porque ele é muito organizado. E ali eu percebi que ele não tinha aumentado a letra no computador, que não dava para me ler sem óculos. Ali eu perdi a paciência com ele e falei assim: paixão, você não aumentou a letra, agora eu não trouxe o óculos para ler, eu não vou enxergar. E quer dizer, ali na frente do pastor Gustavo e do irmão Luciano, eu desonrei o meu esposo com essa atitude. Depois eu fiquei muito envergonhada. Irmãs, o amor de Deus é lindo. Eu falo com meus filhos que eu sou imperfeita, mas uma coisa eu não tenho vergonha de voltar atrás, de me arrepender e tocar para frente, seguir para o alvo que é Jesus. Amém? Porque perfeito é o Senhor. Mas nós temos que caminhar aprendendo com a perfeição do Senhor. Amém? E a minha palavra nunca é extensa, né, pastora Iane? Pastora Iane sabe que eu sempre ministro com pouca palavra. O Espírito de Deus
me usa assim, eu nunca falo muito, mas o que eu gostaria de firmar bem para os irmãos nessa noite é que você deixasse o Espírito Santo sondar o seu coração. Caia em si nessa noite. Você precisa voltar para o Pai? Você está amando com o amor do Pai? Quem ama preocupa. Quem ama se interessa. Quem ama se interessa com o que está passando com o outro. Porque o amor de Deus não é indiferente. Quem ama, acolhe. E esse lugar vai ser pequeno. Esse lugar vai ser pequeno para o tanto de vidas que vão ser colhidas nesse lugar. Vai ser pequeno, irmãos. Deus está trazendo no meu espírito para dizer, e você faz parte desse movimento, desse avivamento. É por isso que você está aqui hoje. O Nilton fez um comentário, a gente vindo para cá, falou, nossa, a festa às vezes impede também a igreja, de muitas pessoas estarem na igreja. É verdade. Mas quem precisava estar aqui, está. Quem precisava ouvir essa palavra, ouviu. Quem precisava compreender essa palavra, compreendeu. Porque Deus está levantando você como uma nova nação. Muitas vidas serão acolhidas aqui, através de você. Através da sua vida. Através do amor de Deus derramado em seu coração. Porque há um livro, eu não gosto muito de livros seculares, eu gosto da Bíblia, né? Até na minha estante tem muitos livros, eu penso, gastei tanto dinheiro com livro. Eu gosto disso aqui, ó. Da palavra de Deus. Mas um dia até o pastor Gustavo pregando, ele falou sobre um livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Eu cheguei a ler um dia esse livro. Mas o amor de Deus, ele nos prepara para entender todo tipo de linguagem. Porque nós viemos para a igreja, todos machucados, todos feridos, todos com uma raiz de rejeição implantados dentro de nós. Porque meu pai falou coisa que eu não queria ouvir. Meu pai disse uma coisa para mim quando criança, eu interpretei, ele não gosta de mim. Se ele me amasse, ele não faria isso. A minha mãe disse e fez coisas que eu, como criança, não tinha defesa emocional, fiz uma interpretação errada. E essa interpretação errada chegou no meu coração assim, sua mãe não ama você mesmo. Para começar a nossa carência afetiva, o parto. O parto é traumático. Tanto é que está tendo um novo estudo, um novo pesquisa, e estão implantando uma nova forma de fazer partos humanizados, até em casa. Voltando lá uns tempos atrás, das parteiras. Por causa do estado emocional da mamãe, o estado emocional do papai, e o estado emocional do bebê. Não precisar deslocar, estar na enfermidade, lá na enfermaria, do hospital. Rodeado de enfermeiros, de barulhos, de médicos, de todo aquele contexto.
Mas por mais que eles humanizem, tentem humanizar o parto é traumático. Porque o bebezinho começa a ser desenvolvido ali dentro de um lugar tão confortável. 9 meses, naquele lugarzinho tão gostoso. De repente, ele se sente desconfortável, sente dores, e é hora de sair. E sai para um lugar totalmente desconhecido e cai nas mãos de pessoas que nunca palparam aquele corpinho. É traumático. Isso tudo está dentro de nós, seres humanos. Deus fez assim. E nós vamos por aí afora à busca dessa carência afetiva, desse amor, desse suprimento desse amor. Aí uns buscam em vários lugares, de várias formas, suprir essa necessidade. E infelizmente esse século tem enganado e tem iludido, principalmente os jovens, a respeito desse amor. Eles têm buscado arduamente esse amor nas drogas e nas bebidas e no sexo. Mas se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, você é amado do Pai. Você tem esse amor que supre todas as suas necessidades. Irmã Neide, mas eu não estou me sentindo assim. Parece que eu estou no meio da igreja e eu estou só. Querida, então querido e querida, toma atitude a partir de hoje, em nome de Jesus. Queira voltar para a casa do Pai. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Porque uma das coisas que eu aprendi de arrependimento é que o arrependimento ele é uma força tão poderosa de Deus sobre as nossas vidas que agrada tanto ao Senhor quando uma pessoa, um pecador se arrepende, que nós adquirimos uma força e uma coragem incrível de enfrentamento. Enfrentamento. Enquanto nós estamos mascarados, nós tentamos justificar para todo mundo. Estou armada. Não é assim. Não, você não entendeu. Não fiz assim. Não fiz. Estamos mascarando. Então a verdade é que se nós estamos levando essa vida de necessidade, você está sentindo só? Você está sentindo que você não é amada pela igreja? Você está passando necessidade? Qual a necessidade que você está passando? É dia de cair em si. É noite de cair em si. Se arrepender e dizer, vou voltar para a casa do Pai. Porque o Pai espera esse momento na sua vida. Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Mas você tem que experimentar do amor de Deus. Porque ninguém ama sem ser amado. Só Deus. Porque Deus nos amou primeiro. Quando eu sou acolhida por Deus, eu sei acolher você. Quando eu passei por essa experiência de receber o meu pai ali me abraçando, me beijando, e eu com vergonha, meu Deus, meu pai maravilhoso, eu não merecia isso. Ele me ama. Só assim eu vou saber amar. Só assim eu vou entender um pouco do coração humano. Que coisa linda, que coisa maravilhosa é o amor de Deus. E nós vamos, queridos, como igreja, nós vamos nos unir nesse propósito de amar. Amar no amor de Deus. Para cumprir essa palavra que foi declarada aqui nesse lugar. Olha, nesse lugar.
E o inferno tem se levantado contra essa palavra. E o inferno tem projetado, planejado, jogar uns contra os outros. Ciúmes, invejas. Quantos sentimentos ruins que o inimigo planejou e semeou no meio da igreja, para fazer cair por terra essa palavra que foi declarada aqui, pela boca revestida de autoridade. Teve um dia, irmãos, que no momento do louvor, eu compartilhei com a pastora Iane, e eu compartilho mais com a pastora Iane, mas eu sei que tudo que eu compartilho com ela, compartilha com o meu pastor. Então, amém por isso, né? E, irmãos, eu estava na intercessão, eu havia sido escalada para interceder, e eu estava lá onde a irmã está, e começou o louvor, as 2 primeiras músicas, e aquele clima espiritual, apático, indiferente. Parecia que os irmãos estavam longe. E espiritualmente eu entendendo que Deus, o Espírito de Deus para agir nesse lugar estava sofrendo uma grande resistência. E aí, eu comecei, o ministro de louvor começou a cantar. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, e naquela hora ali, eu comecei a ter a sensibilidade do mundo espiritual e o que estava acontecendo aqui. E ouvi a voz dos demônios, que diziam, berrando, ninguém vai ver vida transformada de ninguém aqui nesse lugar. O poderoso não vai fazer nada na vida de ninguém aqui que está nesse lugar. Berrando, irmãos. E eu saí de lá, vim aqui e compartilhei com a pastora Iane. Compartilhei com outra pessoa que estava intercedendo comigo, que eu não me lembro quem era. E nós começamos, a pastora Iane falou, pode deixar, nós vamos guerrear. E nós começamos a guerrear. Irmãos, o ministro de louvor estava longe. Estava zen, espiritualmente falando. Não atingia a atmosfera da adoração, do louvor, da alegria, da presença do Espírito Santo. Parece que aquilo estava congelado. E nós começamos a falar, nós todos em harmonia, começamos a guerrear com Satanás e seus demônios e dizer, o Senhor é grande e todos hão de ver a grandeza de Deus nas vidas das pessoas que estão nesse lugar. Porque Satanás e seus demônios não podem resistir ao poder de Deus. Esse ministério vai ser reconhecido pelo ministério do amor. Vai ser reconhecido em nome de Jesus. Porque não há poder do inferno para impedir que a sua vida seja transbordante do amor de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. Você tem o amor de Deus. Comece a amar. Comece a se preocupar com o seu irmão. Comece a se preocupar com a necessidade da igreja. Comece a orar e interceder pela igreja.
Comece a orar e interceder pelo pastor Gustavo, pela pastora Iane. Irmãos, diante da igreja, eu me envergonho de certos pensamentos que eu sentada aqui já tive. Por isso que eu digo, irmãos, volta para Deus. Não se conforme com a vida que você está levando de necessidade. Necessidade na vida conjugal, na vida familiar. Desentendimentos, desencontros, desacordos, problemas conjugais, problemas familiares. Você como filho de Deus, como filha de Deus, passando necessidade. Necessidade da vida abundante, que Ele te prometeu, que Ele me prometeu. Não vamos abrir mão, irmãos. Eu não abro mão disso. Amém. Não abro mão. Custe o que custar, eu não abro mão. E sabe o que custa? Eu negar a mim mesma. Pegar a minha cruz e seguir a Jesus. Só isso que eu e você temos que fazer. Eu gostaria que você abrisse ainda a sua Bíblia para encerrar. Eu disse que eu pregaria em pouco tempo, hein, pastor Gustavo? Vixe, empolguei, eu acho. Gálatas, no capítulo 6, nós descobrimos uma instrução, uma orientação maravilhosa da parte de Deus. Pega isso para a sua vida hoje, amém? Capítulo 6 do livro de Gálatas, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão, brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Versículo 2, preste atenção. Levai as cargas uns, e assim cumprireis a lei. O marido que a vida inteira trabalhou com isso, né, Paixãozinha? Paixãozinha. Caminhão, né, Paixão? Carrega carga, não carrega? E várias cargas formam fardo. Está vendo? Ele afirmou que sim. Irmãos, eu tenho carga. Mas não está certo eu ter sobrecarga. Porque Mateus 11:28, Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Se você está sobrecarregado, se você se sente sobrecarregada, é porque você está carregando um fardo, uma carga que não é sua. Em João diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Então, amar sem o amor de Deus nos leva à intolerância, à impaciência, à irritabilidade, à falta de compreensão, o não acolhimento, o distanciamento. Quanto mais longe, melhor. Eu tenho cargas. Pastora Iane tem carga. A irmã Rafaela tem carga. Todos nós temos cargas. Mas a palavra de Deus, nesse subtítulo, fala o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Nós, como igreja, temos que nos auxiliar, ajudar a carregar as cargas uns dos outros. Porque senão eu vou ficar sobrecarregada. Nós temos que ajudar o pastor Gustavo ali a levar a carga dele como pastor. Porque se ele ficar cansado, está normal. Mas sobrecarregado, está errado. Porque todo aquele que vai a Jesus, troca o fardo.
Então, sobrecarga é uma carga excessiva. É uma carga que eu busquei no dicionário. O que é sobrecarga? Sobrecarregado. É uma carga que acrescenta outra para trazer desequilíbrio, desarmonia, porque se torna pesado demais. Amém? As cargas, a irmã Edilane tem cargas pesadas para levar. Eu tenho que auxiliá-la a carregar essas cargas. E ela tem que me auxiliar a carregar minhas cargas. Amém? Mas o fardo, que é o pacote das cargas, é uma responsabilidade pessoal. Aqui no versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Eu não levo o fardo de ninguém, mas eu ajudo a levar as cargas uns dos outros. O fardo é a sua vida, é o que você semeou e que está colhendo hoje. É o pacote de tudo que se resume na sua vida. Amorosa, afetiva, conjugal, familiar, profissional. Todo o pacote, o fardo. Isso é responsabilidade sua. Amém? Então, como igreja, nós temos muito que aprender. Nós temos muito que aprender nesse auxílio mútuo. Não fugir de ajudar o irmão. Ajudar uns aos outros nas suas cargas. Porque, na verdade, muitos que estão despreparados do nosso meio ficam cansados, sobrecarregados e não suportam. E saem da igreja. Porque não teve auxílio da igreja. Como corpo. Amém? Temos que orar muito, interceder muito por unidade. Mas, sobretudo, conhecer e experimentar o amor de Deus. Eu encerro nessa hora, eu passo a oportunidade para o pastor, agradecendo aos irmãos a tolerância de estarem me ouvindo, agradecendo ao meu Senhor a oportunidade de estar aqui, agradecendo ao Senhor as pessoas que Ele levantou para interceder por mim, começando pelo meu esposo, que eu disse para ele, paixão, se você não orar comigo, eu não consigo ministrar. Eu tô sem energia e eu estou sentindo como meus pensamentos desorganizados. Eu preciso transmitir a palavra de Deus, mas eu não estou conseguindo me visualizar ali naquele lugar. E meu esposo orou ontem comigo, orou hoje comigo de manhã, orou hoje vindo para a igreja, porque ele não é só paixão da minha vida, ele é o homem da minha vida. Eu, irmãos, sou uma mulher, eu falo, Senhor, eu sei que eu sou amada. Eu sei que eu sou amada, porque eu vejo o seu amor em tudo. Eu tenho uma mãe, que eu amo a minha mãe. A minha mãe, desculpando as outras mamães, mas para mim é a melhor mamãe do mundo. Eu amo a minha mãe. Eu tenho orgulho da minha mãe, eu admiro a minha mãe. Eu fui criada com amor pela minha mãe. Ela cuidou de mim com um cuidado especial. Depois eu cresci e Deus preparou esse homem maravilhoso, que é a paixão da minha vida. E eu quero amá-lo cada dia mais. Eu quero que Deus me use como um canal para amar esse homem, para compreender a linguagem de amor desse homem. Amém? Depois Deus me deu o pastor Gustavo e a pastora Iane. Louvado seja Deus, já pode vir aqui, pastor Gustavo, que eu já estou encerrando. E Deus me deu filhos maravilhosos. Maravilhosos, porque minha filha é uma princesa.
Depois Deus me deu um genro maravilhoso. Dos meus sonhos e dos sonhos da minha filha. Deus me deu 2 filhos maravilhosos, o Vitor e o Niltinho. E Deus colocou lá em casa para trabalhar a Lauriette, a Alice, que são pessoas maravilhosas. O Luiz Márcio, com a Laís, a Lara, são pessoas maravilhosas, que estão entre aqueles que me ajudam. E Deus levantou você para me amar e ser amado por mim. Salve de palmas para Jesus, glória a Deus. Foi ótimo, perfeito.